No vídeo de hoje iremos tratar sobre o TCE e o politrauma que o ator Kaique Brito sofreu após o atropelamento. Se você tem interesse em conhecer esse assunto, esse tema um pouco mais aprofundado, fique até o final deste vídeo, pois certamente você sairá esclarecido sobre o estado de saúde deste ator. Mas antes disso, para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta e você é muito bem-vindo aqui no canal da PhysioRunner Brasil, onde tratamos sobre o assunto de traumato e ortopedia. Então, se você ainda não é inscrito, realize agora mesmo a sua inscrição, só clicar aí abaixo no botão de inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo, tá bom? Pessoal, vale saber que esse assunto ele está sendo atualizado a todo momento nas mídias sociais, através dos boletins médicos e também pela própria família aí do ator, tá bom? Então, caso surja alguma novidade sobre o caso do ator, eu estarei trazendo aí para vocês, sempre do ponto de vista técnico, tá? Para que vocês possam compreender esse assunto, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como vocês bem sabem, o ator Kaique Brito, de 34 anos, foi atropelado na madrugada de sábado agora, na Barra da Tijuca, né, zona oeste do Rio de Janeiro. Após ser atropelado por um carro de passeio quando atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator Kaique Brito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Existe um vídeo já circulando na internet mostrando ali o momento do acidente, o qual, após a colisão, o ator foi jogado a alguns metros aí do veículo, tá bom? Com isso, voltando aqui um pouquinho. Continuando aqui a atualização do G1, né? Um boletim médico do ator Kaique Brito, de 34 anos, foi divulgado na noite de sábado pelo Hospital Copador, na zona sul do Rio de Janeiro. O comunicado fala que o ator foi admitido na unidade com politraumatismo, que é esse assunto que iremos tratar, e que se encontra na UTI do hospital. Aqui tem informações de suma importância, que é justamente o quadro que ele se encontra no momento, tá? O paciente Kaique Fernandes de Brito foi admitido nesta tarde no Hospital Copador, vítima de politraumatismo. Vejam bem, neste momento encontra-se sedado e em ventilação mecânica. Isso aqui já indica a gravidade do TCE que esse ator sofreu. Ele deve permanecer sob os cuidados na UTI, ou seja, unidade de terapia intensiva. Pessoal, vale informar que muitas pessoas mas se foi na madrugada, como é que ele foi admitido na tarde? Então, ele foi transferido de hospital, tá? Ele estava no hospital municipal e foi transferido aí para o Copador, lá no Rio de Janeiro mesmo. Só que foi na parte da tarde e esse é o quadro que ainda no momento da gravação desse vídeo, o ator encontra-se sobre ventilação mecânica e sedado. Agora você vai compreender o porquê disso. Antes de aprofundarmos nesse assunto, pessoal, é sempre bom, é muito importante, é de fundamental importância conhecermos sempre as estruturas do nosso organismo, do nosso esqueleto, para que só assim possamos entender claramente, ter uma visão mais clara, mais ampla da gravidade do caso. Pois bem, pessoal, este é um modelo anatômico, né, do nosso crânio, ok? O traumatismo crânioencefálico é quando afeta o nosso crânio e, consequentemente, o nosso encéfalo. Porém, para que chegue ao encéfalo, precisa passar por algumas estruturas. Entre elas, uma das mais resistentes, né, justamente é o osso, é o nosso crânio, tudo bem? Com isso, existe aí que recobrindo o nosso encéfalo, depois do nosso crânio, recobrindo o nosso encéfalo, existem umas estruturas que chamamos de meninges, tá ok? Que ela é chamada de dura mater, aracnode e pia mater. Com isso, pessoal, lesões, traumatismos crânioencefálicos, eles atingindo essas estruturas, podem lesionar também o encéfalo, que consequentemente pode haver sangramento. Ok? Então, isso aí é um detalhe que vocês segurem aí para que possamos ir aprofundando e conhecendo um pouco mais aqui das nossas estruturas. Pois bem, o osso e as meninges, dura mater, aracnode e pia mater. Pessoal, o trauma, quando acontece um trauma no nosso crânio, não necessariamente vai atingir o nosso encéfalo. Pode se limitar ali à estrutura óssea. Só que quando
atinge o encéfalo, conforme essa imagem, que é uma fratura, ó, quando ela atinge o nosso encéfalo, aí é chamado de traumatismo crânioencefálico, tudo bem? Só que não há uma necessidade de acontecer essa fratura, ou seja, o crânio do paciente ser fraturado. Pode ser ali por consequência do acidente, por exemplo. Foi uma pancada tão forte que chega a lesionar o encéfalo ou o cérebro sem necessariamente ocorrer uma fratura óssea. Só que esse caso aqui não foi informado se o ator ele sofreu ou não fratura no crânio. O que se sabe é que ele tem politraumatismo e que tem sim algumas fraturas. Só que as áreas específicas das fraturas não foram divulgadas ainda, pelo menos até o momento da pesquisa desse vídeo, ok? Então também não foi informado se houve alguma fratura no crânio desse paciente, no caso do ator, tá? Não foi informado se houve alguma fratura no crânio do ator Kaique Brito. Por isso que eu digo que não há uma necessidade de acontecer uma fratura no crânio para que seja denominado traumatismo crânioencefálico. Por quê? Atingiu o crânio e atingiu o encéfalo. Com isso, TCE. Além disso, peço para que vocês coloquem aqui nos comentários, caso vocês já tenham alguma atualização, para que possamos enriquecer esse vídeo. A sua participação é muito importante aqui em nosso canal, ok? Pois bem, pessoal, quando um paciente ele sofre um atropelamento, no caso do lado do ator, ele sofreu o atropelamento, chegou a equipe do Corpo de Bombeiros. Eles irão aplicar essa escala, que a partir daqui vocês vão entender o porquê da intubação. Que eles aplicam essa escala, que é chamada de escala de Coma de Glasgow, tá? A escala de Coma de Glasgow, ela avalia três áreas: abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Cada uma dessas áreas aqui existem pontuações. Somando todas, daria um score de 15, ou seja, o paciente estaria consciente e orientado, assim como eu e você. Ou com TCE leve, como se pode classificar um pouco mais à frente que vocês vão ver, tá? Quando o ator sofreu o atropelamento, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, ele foi aplicada, na verdade, essa escala, que é chamada de escala de Coma de Glasgow. Qual é a importância dessa escala? Para saber o nível de consciência do paciente. Pois bem, ela é dividida em algumas áreas, né? Área ocular, verbal e motora. E com isso existem as pontuações. O paciente, quando está com TCE leve, varia de 13 a 15 nessa escala. Depois de verificar a abertura ocular, se ela está espontânea, se é a voz ou se é a dor, se não há nenhum tipo de resposta. Também a resposta verbal, se ele é orientado, se é confuso, se tem palavras inapropriadas, sons incompreensíveis ou nenhuma. Também a resposta motora, se o mesmo obedece a comandos, localizador, o movimento, se há movimento de retirada, flexão anormal, extensão anormal ou se não há nenhum tipo de resposta, tá bom? E com isso vai se somando, ou seja, se der tudo ok, espontâneo, digamos, abertura ocular espontânea, 4, resposta verbal orientado, 5, resposta motora obedece a comandos, 6, somando isso aqui daria 15, ou seja, TCE leve, tá bom? Com isso, pessoal, no final a gravidade do paciente, ela varia aqui, ó, de 8 a 3, ou seja, é um TCE gravíssimo. Quando ele não responde, por exemplo, a abertura ocular não há, não há resposta motora, não há resposta verbal e não há resposta motora. Chegou ao mínimo, que é 3. O coma, então o paciente está gravíssimo, precisando de atendimento imediato, corre risco de perder a vida, tudo bem? Então a partir de 8 já é indicado intubação. A partir de 8 é indicado a intubação. Então, pessoal, a escala de Coma de Glasgow, ela vai ajudar a substanciar aí o tratamento do paciente. Veja, tratamento de traumatismo craniano baseado na gravidade da lesão. Enfim, como eu falei para vocês, de 13 a 15 é leve, é observação em casa. Moderado de 9 a 12, observação no hospital. Aí é o que se enquadra agora o caso do ator, né? Que provavelmente ele estava entre 3 e 8, o qual foi necessário a intubação orotraqueal. Veja, sequência rápida de intubação, cuidados intensivos de suporte, monitoramento e tratamento da pressão. Aqui tem um detalhe, ó. Monitoramento e tratamento da pressão intracraniana aumentada conforme indicado. Por quê? O paciente, quando ele sofre o trauma crânioencefálico, nessa gravidade aqui, né, nesse valor, nesse nível aí de pontuação na escala de Coma de Glasgow, como vocês veem, ó, que é o valor mínimo ou indicação já direta de intubação,
é justamente porque ele não tem a proteção das vias aéreas, ou seja, se o paciente ficasse ali por mais tempo, ele poderia perder a vida. Além disso, pessoal, existe o grande perigo de aumento da pressão intracraniana. Com isso, havendo a necessidade da intubação, sedação e monitorização contínua desse paciente. Por quê? O aumento dessa pressão vai causar mais danos ao encéfalo desse paciente. Então, por isso é muito importante e por isso que os boletins informam que o mesmo está sobre ventilação mecânica. Porque no momento pode existir esse aumento de pressão intracraniana. Existem diversos detalhes que podem estar levando a isso, tá? Um, lógico, é a gravidade. Outros é o aumento da pressão intracraniana, tanto que ele está sobre coma induzido, né? Ou seja, ele está sedado, tá bom? Então há essa necessidade. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje para que vocês pudessem compreender um pouco sobre o que é o TCE e o politraumatismo e as suas repercussões. Com isso, eu sugiro que vocês continuem acompanhando o nosso canal, assistindo a esses 2 vídeos. Lembre-se de se inscrever, deixar o seu like neste vídeo e deixar um comentário sobre esse assunto. Então, um forte abraço e até a próxima. Valeu!